Uma feliz Páscoa para todos. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor dê a cada um de nós, cada dia mais, a certeza e a fé de que Jesus existe e que Ele é real. Que possamos ter essa convicção no nosso espírito, para que andemos no temor do Senhor. Nós precisamos entender que Ele está vivo e que Ele reina nas nossas vidas e corações. Lucas 24, 6, ele diz assim: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Amém? É uma palavra que ela é conhecida de todos nós. Quem é que já não leu essa palavra? Quem é que já não meditou nessa palavra? Porque quando nós falamos em evangelho, o evangelho ele traz boas notícias. O evangelho ele não traz qualquer mensagem. O evangelho ele não vem com uma mensagem que eu ouço hoje e eu esqueço amanhã. Mas o evangelho ele traz uma boa notícia. E a boa notícia que eu e você recebe é essa, é a melhor de todas. Jesus ressuscitou. Essa é a mensagem, essa é a verdade que sustenta a minha fé e que sustenta a tua fé. A fé cristã é baseada no quê? Na ressurreição de Jesus. E quando nós olhamos para essa palavra que um dia convenceu a sua vida e convenceu, como nós já ouvimos aqui, dois testemunhos a respeito da obra que o Senhor fez. Essa obra que vem, começa dentro do nosso coração. Ela não é uma obra só feita fora, não, ela é uma obra que ela começa dentro de nós, ela é de dentro para fora, porque nós ouvimos a boa notícia, e a boa notícia, ela penetra o nosso coração. E essa verdade, essa fé, ela leva nós a viver uma vida com Cristo. Ela leva nós a caminhar com Jesus. Ela leva nós a olhar adiante, olhando para Ele, que é o autor e consumador da fé. Quando nós olhamos para essa mensagem da ressurreição, essa mensagem que Ele ressuscitou, nós olhamos a diferença entre o cristianismo e entre as demais religiões do mundo. As religiões que tem em todos os lugares é baseada em um homem que falou algumas mensagens e ele morreu e está sepultado. Agora, a mensagem que nós ouvimos do nosso Salvador é que ele venceu a morte. Se você olhar para os túmulos de muitos líderes de outras religiões, você vai encontrar ali a inscrição com o nome deles, porque ali está os restos mortais. Mas se você viajar até Jerusalém, chegar até o túmulo de Jesus, você vai encontrar a frase mais poderosa da história da humanidade, que lá está escrito: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. É por isso que nós cremos, é por isso que nós pregamos, é por isso que nós temos a convicção de que nós estamos falando a mensagem verdadeira, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. A ressurreição é o centro da nossa fé. A Páscoa da ressurreição não é somente uma só festa importante dos cristãos. A Páscoa da ressurreição, ela é mais, ela fala mais, é sobretudo a chave da estrutura da nossa fé e vida cristã. Porque você só vive uma vida cristã porque você sabe que o seu líder ressuscitou, ele vive para todo o sempre.
Alguns crentes ali da igreja de Corinto, eles estavam dizendo, como muitos outros dizem, que não havia ressurreição dos mortos. Quantas hoje religiões que pregam, não há ressurreição. Muitos dizem, Jesus não ressuscitou. Assim era os crentes na igreja de Corinto. Alguns ainda estavam acreditando que não havia ressurreição. Então, nós temos o apóstolo Paulo, porque Paulo é um apóstolo, é um homem que se levanta cheio de fé, cheio de convicção, porque ele teve um encontro com esse Jesus que ressuscitou dentre os mortos, e ele tem um posicionamento em defesa do evangelho, o que nós também temos que ter, eu e você, na nossa vida cristã. Você precisa ter posicionamento quando você ouve falar a respeito de Jesus, uma mensagem que diz que ele não ressuscitou. Qual é o seu posicionamento diante de uma pessoa ou de um grupo que fala isso para você? Paulo, ele se posiciona, Paulo, ele tem uma convicção no coração, e ele vai falar para aquela igreja, olha, lá em 1 Coríntios 5, 14, 15, não precisa dos irmãos abrir, ele vai falar, e olha, eu vou falar para vocês, para essa igreja que está buscando uma fé viva, essa igreja que tem muitos problemas, mas que também há soluções para esse problema. Eu vou falar uma coisa para vocês, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Essa é a mensagem que Paulo transmite para aquela igreja. Ele está falando para a igreja, sem a ressurreição, o cristianismo seria o quê? Apenas uma religião entre tantas. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a pregação de Paulo, é inútil a pregação de Pedro, é inútil a pregação da igreja. Essa igreja hoje do século 21, seria inútil nós estarmos pregando. Se Cristo não ressuscitou, qual é a mensagem que nós poderíamos passar? Seria inútil, não teria validade. Mas ele ressuscitou. E nós temos essa convicção, nós temos essa fé viva, porque a fé ela não pode ser morta, a fé ela não pode ser qualquer tipo de fé. A fé ela tem que ser viva, porque é uma esperança firme que transforma a nossa vida, é uma verdade de Deus que nós recebemos no nosso coração. Imagina se as pessoas descobrissem que o túmulo de Jesus ainda guardava o seu corpo. Toda a base da fé cristã, ela cairia por terra. Mas não, o túmulo está vazio. E isso foi testemunhado por centenas de pessoas. A palavra de Deus diz, o próprio Paulo em Coríntios, ele fala, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, para que não ficasse dúvida nos corações. Ele não apareceu só para uma pessoa, só para um apóstolo, não. Ele apareceu para mais de 500 irmãos, para que eles acreditassem que ele ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo, todos eles foram testemunhas dessa ressurreição. Quando nós olhamos para Pedro, quando nós olhamos para aqueles apóstolos, ou mesmo quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que a fé, que a pregação era baseada na ressurreição de Jesus. Era o que se pregava.
Pedro, em sua pregação, ele vai falar, lá em Atos, ele vai dizer assim: este homem foi entregue por propósito determinado e preconhecimento de Deus. Olha a convicção que Pedro fala, que eu e que você e que nós, homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, possamos ter essa convicção de falar essa mensagem que ele falou. Este homem foi entregue por propósito determinado. Havia um propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Olha a mensagem da cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível a morte reter Jesus Cristo. Não tinha como a morte ter poder sobre ele. Já era de pré-conhecimento de Deus. Já era algo que era um propósito. Algo maravilhoso, porque era necessário que ele morresse. E quando nós falamos de ser necessário, se Jesus não tivesse morrido na cruz, se ele não tivesse ressuscitado, o que seria da minha vida e o que seria da sua vida? Esses homens cheios de fé, eles não falaram aquilo que eles ouviram. Eu ouvi falar que Jesus ressuscitou. Não, eu ouvi lá de uma vizinha, não. A mensagem que eles carregavam era uma mensagem que já havia consolidado nas suas vidas. Era a realidade da ressurreição. Eles viram Jesus vivo, eles tinham a certeza, eles não temiam os romanos, não temiam quem era contra, porque essa verdade é que faz com que nós nos levantemos e levantamos a bandeira de Cristo, a bandeira da salvação, e nós dizemos: Ele está vivo. Muitos dos apóstolos morreram por essa verdade. Nenhum deles negou essa ressurreição, porque poderiam ter negado, poderiam ter falado não, porque nós sabemos que a igreja sofreu uma grande perseguição. Eles poderiam dizer: não, isso é uma mentira, não, isso não é uma verdade. Mas como que eles que viram a Cristo, eles iam negar essa verdade? Você não morre por uma mentira. É óbvio que não. Mas por uma verdade que transforma, uma verdade que liberta. Nós sabemos da história dos apóstolos, quantos deles que morreram, mas eles não morreram por acusações daquilo que eles fizeram de errado. Eles morreram por falar que Jesus vive, por falar de uma fé que estava viva no coração. Eles não temeram, mas morreram por essa verdade. Eu e você fomos chamados para ser testemunha. Uma testemunha viva. Uma testemunha que acredita. Aí você pode dizer: mas eu não estava lá, eu não vi o túmulo, eu não estava com a Maria Madalena, eu não cheguei até o túmulo para me olhar lá dentro e ver que não tinha ninguém. Mas a palavra de Deus, ela tem resposta para a sua vida e para a minha vida. Quando Jesus, ele fala lá em João: bem-aventurados os que não viram e creram. Eu sou bem-aventurada, você é bem-aventurado. Por quê? Porque você não viu o túmulo vazio, você não estava lá, mas você creu. E agora me responde: por que você creu? Como que você crê se você não estava lá? Mas Jesus diz: bem-aventurado os que não viram, mas creram.
Porque existe uma fé viva, o Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida nos convenceu, porque esta palavra da ressurreição, ela está viva nos corações. E quando nós falamos da ressurreição de Jesus para aquele que não acredita, eu creio que a palavra entra e ela começa a queimar naquele coração. Mesmo que não haja uma resposta naquele momento de que creu, mas a palavra, ela tem efeito, a palavra, ela tem uma direção. E eles foram essa testemunha. Se passaram mais de 2000 anos, e eu estou testemunhando, e você também está testemunhando. Quantas vezes você já não testemunhou para os seus amigos? Quantas vezes você já não testemunhou de Jesus aonde você foi? Porque, irmãos, nós que aceitamos Jesus, tem um fogo dentro de nós que queima. Eu não sei você, mas eu não consigo bater um papo com uma pessoa sem falar de Jesus. Eu posso estar em qualquer lugar, eu vou conversar com a pessoa, no meio tem Deus, no meio tem Jesus, no meio tem palavra, não tem jeito. Nós somos testemunhas vivas de Cristo. E essa obra que ele fez, ela queima, você está falando com a pessoa conta para você que ela está com um problema. Aí você fala, eu já sei qual é a solução. A pessoa fala que ela está passando por isso, aquilo. Você fala, ai meu Deus, você não consegue ficar calado. Você vai falar, eu sei quem resolve. Eu sei quem tira o vazio da sua vida. Eu sei quem pode resolver o seu problema, a sua situação. Eu sei quem pode te curar. A palavra sai da nossa boca. Não tem jeito, porque esse Espírito Santo de Deus, esse que veio, habita em nós. A ressurreição, ela é a prova da divindade de Jesus. Por quê? A ressurreição, ela confirma que Jesus é o Filho de Deus. Ele não foi apenas um mestre, como muitas pessoas acreditam. Ele não foi apenas um profeta. Ele não foi apenas um líder que tinha estratégia. Um líder que dava direção. Um líder que socorria as pessoas que estavam perto dele. Não, ele é o próprio Deus encarnado. A palavra de Deus diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e cheio de graça e verdade. A morte não pôde segurá-lo. Imagina, irmãos, se você pensar na morte, quem é que pode deter a morte quando ela chega? Quando a morte chega numa pessoa, a pessoa pode dizer para a morte, morte, espera aí, eu ainda quero viver mais tempo. Não, morte, não vem não, ainda é cedo. Eu só tenho tantos anos, eu ainda tenho uma vida para viver. E a morte está chegando. Não, morte, não vem sobre mim, eu não quero ir ainda, eu preciso fazer algumas coisas. Quem é que pode deter a morte? Eu só conheço um que conseguiu vencê-la, que é Jesus Cristo, e ele venceu por amor a mim e por amor a você. Ele diz assim, Jesus, em João 10:17, ele fala, tenho autoridade para dar a minha vida e retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu é que dou a minha vida, de espontânea vontade. Esse é o Jesus que você serve. Esse é o Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Eu tenho autoridade. Eu dou a minha vida sim, mas eu posso retomá-la. E ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Que palavra é essa, irmãos? Que autoridade é essa, irmãos? Você já pensou nessa autoridade? Vencer a morte e ressuscitar dentre os mortos. Essa é a mensagem
que coloca o nosso coração a descansar, porque sabemos em quem nós temos crido. É essa ressurreição que garante a nossa vitória. É essa ressurreição que garante a vida eterna, a minha vida e a sua vida. A Bíblia diz assim: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que vai nos ressuscitar para estar um dia juntamente com Ele. E nós só temos essa convicção porque Ele morreu e Ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a garantia de que eu e você um dia ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor. Ele é o penhor da nossa herança, Ele é o penhor da nossa esperança, é a nossa fé. Um dia eu e você vamos estar com Ele na glória. A morte definitivamente será vencida. E nós vamos poder dizer: morte, aonde é que está o teu aguilhão? Porque nós também venceremos, porque Ele venceu. Essa mensagem é a mensagem que vem para impactar as nossas vidas. Porque se a mensagem da ressurreição não impactar a minha vida e a sua vida, alguma coisa está errado com a gente. Nós precisamos de entrar no quarto e falar: Senhor, aonde que está errado? Porque essa mensagem não está impactando a minha vida. A mensagem da ressurreição é algo extraordinário. A mensagem, ela é verdadeira. Essa mensagem transforma, essa mensagem cura, purifica, santifica, perdoa, liberta e nos leva para o céu. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem da verdadeira Páscoa. A Páscoa não é chocolate, a Páscoa não é nada disso, não é venda, não é nada disso. A mensagem da Páscoa chama-se ressurreição de Jesus Cristo. E é ela que nós temos que estar firme e segura, porque essa mensagem é uma mensagem que é verdadeira. Ele ressuscitou. Nós temos essa garantia. Nós vivemos hoje nesse século, vivemos em tempos de dor, vivemos tempos de perda, vivemos tempos de incerteza. Quando nós olhamos para o mundo, eu pergunto para você: aonde é que você está seguro? Aonde é que no mundo você tem segurança? Você pode dizer: eu estou seguro dentro da minha casa. Não, muitas vezes não. Quantas pessoas que estão em lares e de repente entra um assaltante, acontece alguma coisa. Aonde há segurança? No governo não há segurança. Aonde que está a segurança do mundo? Não tem, irmãos. Nós vemos pessoas que saem de um país e vai para o outro. Não, aquele país é melhor, lá a segurança é melhor. Não, eu vou morar em tal lugar. Não, eu vou para tal lugar. Irmãos, as pessoas se locomovem para vários lugares, buscando uma paz, buscando uma esperança. Mas podemos rodar a terra em tudo quanto é lugar, em todos os países. A segurança só está em Cristo. Ele é a nossa segurança. Ele morreu e ressuscitou para nós estarmos seguros nele. É nele. Podemos ter dores, perdas, incertezas, mas essa ressurreição nos lembra que a esperança, ela não está nesse mundo, mas ela está no céu. Ela está lá no trono da glória, da graça, da majestade, da santidade, da soberania de Deus. Nós vivemos porque nós cremos. Nós andamos e nos movimentamos porque nós cremos que Ele ressuscitou e Ele está vivo. E quando nós olhamos para a Páscoa, ela foi ressignificada em Jesus Cristo.
Porque nós sabemos que tem a Páscoa judaica, mas em Jesus ela é ressignificada. A antiga Páscoa, ela apontava para a libertação do Egito, das marcas de sangue nas portas, para os rituais de sacrifício no templo, não era assim? Mas agora, como que é a Páscoa? Ela aponta para a nossa libertação do pecado e da morte, para a vida eterna. O Cordeiro foi imolado e ressuscitou. Hoje já foi lido aqui o texto de Isaías 53. Isaías 53 é uma promessa. Isaías 53, ele fala daquilo que ia acontecer com Jesus, aquilo que ele iria passar. Quando nós olhamos para Isaías 53, nós vemos que essa mensagem, ela tem que ter um impacto nas nossas vidas. Porque quando você olha para o texto, ele começa, quem deu crédito em nossa mensagem. Outra tradução, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. E aqui nós temos a descrição do Messias. 700 aproximadamente anos daquilo que ia acontecer. E o que mais traz impacto nas nossas vidas é a descrição desse homem chamado Jesus na sua vida. Quando nós olhamos para ele, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Foi por minha causa, foi por sua causa que ele foi morto. E a palavra de Deus, todos nós éramos como ovelha desgarrada, desviada. É como se nós não tivéssemos pastor. Mas ele veio e ele vai. A Bíblia diz, ele foi levado para um matadouro. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, porque foi um julgamento tão terrível que Jesus sofreu. Quanta mentira sobre ele. Mas a Bíblia diz, como Pedro falou aqui, já estava determinado. Era um propósito dele ir. Foi um julgamento opressivo. Mas a Bíblia diz que diante de tudo isso, ele não abre sua boca e ele vai levado. A Bíblia diz aqui que ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. E ele foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Irmãos, quando nós lemos essa mensagem, se essa mensagem não impactar a nossa vida, eu não sei o que vai impactar. Se essa mensagem não tocar o nosso coração, eu não sei o que vai tocar. Mas, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. E é muito interessante quando nós olhamos para o texto. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e morte de cruz. E quando nós olhamos para essa ressurreição, olhamos para o Cristo que foi morto, ele faz
Cristo, ele foi sacrificado uma só vez para tirar o pecado de muitos. A carta aos Hebreus vai falar, ele foi sacrifício vivo. Foi esse sacrifício vivo que traz para nós essa mensagem de hoje, chamada ressurreição. Ele vive, ele está vivo. Nós, crentes, que cremos em Jesus, nós temos que levar essa mensagem. Não tem como nós não transmitir essa mensagem para aquele que está sem motivação, sem esperança, sem alegria no coração. A ressurreição de Cristo é muito mais do que um evento histórico, é muito mais. Ela é uma verdade presente que vai transformando vidas. Ela vai alcançando corações. Hoje, nós podemos dizer com convicção no nosso coração, Jesus está vivo. Ele caminha conosco. Ele fala conosco. E um dia Ele voltará para nos buscar. Você tem vivido essa mensagem? Você tem crido nessa mensagem? A sua fé reflete a vitória que Cristo deu para você quando Ele ressuscitou dos mortos? Todos nós que seguimos a Jesus, nós somos testemunhas vivas. Então, nós precisamos de falar da ressurreição com coragem, com fé, com alegria no nosso coração. Enquanto você tiver fôlego de vida, enquanto você respirar, você diga para as pessoas, o meu Jesus não está morto, o meu Jesus vive e reina para todo sempre. E porque Ele vive, nós também viveremos eternamente com o nosso Deus. Amém? Esta é a mensagem e a conclusão e convite é essa aqui. Para aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador, que possa receber no coração e ter Ele para todo sempre. Porque Jesus faz toda a diferença na minha vida e Ele faz toda a diferença na sua vida. É por isso que nós clamamos por Ele.